dois, três, testando. Fala, profissa, aqui é Matheus Williams. E Guilherme Williams, está no ar mais um episódio do seu podcast sobre profissões. E o tema de hoje é gastronomia e a cozinha está cheia, hein? Bom, vou começar apresentando o pessoal aqui, pessoal muito bacana. A gente hoje pode dizer que estamos em praticamente todos os pontos do Brasil para gravar esse episódio, né? Vou começar apresentando ele, que é mineiro, mora em Brasília e largou as relações internacionais pela cozinha. Fez gastronomia pelo Instituto Gastronômico das Américas, o IGA, está no ramo há 2 anos e o último trabalho foi como confeiteiro no Blas de Brasília. Atualmente está se preparando para um intercâmbio em um estágio na Espanha. Falamos com Matheus Abdala. Fala um pouquinho mais você aí, Matheus. Oi, gente, tudo bem? Eu estou aqui na casa dos meus pais em Minas, de quarentena, mas moro em Brasília, estou aqui já tem um pouco mais de 2 meses. Trabalhei em Brasília durante uns 2 anos mais ou menos, um pouquinho menos que isso na área já. E saí do restaurante que eu estava porque eu estava prestes a ir para o intercâmbio na Espanha e infelizmente veio Covid e bloqueou tudo isso por enquanto, então estou aqui aguardando ver o que vai acontecer. Mas estou na área há 2 anos, formei pelo IGA no final do ano passado. Obrigado mais uma vez pelo convite, Matheus, Guilherme. Já conheço os dois tem um pouco mais de 10 anos já. E prazer falar com os outros 2 participantes. Show de bola, show de bola. E agora então vou apresentar esse cara que é de Florianópolis, para onde voltou após experiência de atuação em restaurantes na Espanha. Atua na área desde 2017, quando começou trabalhando como sushi man. Trabalhou na Abreu Mille com o Léo Abreu, onde criou o projeto Old School Kitchen, um canal no YouTube com receitas variadas, da comida do dia a dia aos clássicos. Então, com vocês, Marcos Geraldi. Alô, tudo bem? Primeiramente, obrigado aí pela oportunidade de estar aqui com vocês. Eu sei que essa área da gastronomia é muito difícil ter podcast sobre, né? Então, fico muito feliz que vocês abriram esse espaço para falar sobre essa profissão. E vamos lá, vamos conversar um pouco mais sobre esse ramo. Muito obrigado a todo mundo que está aqui para conversar sobre isso agora e todo mundo que está ouvindo. E para completar nossa cozinha, temos ele, que é brasiliense, formado em gastronomia pelo IESB, possui pós-graduação em cozinha regional brasileira pela Universidade Potiguar, realizou cursos de panificação pelo Senac Rio e cursos de cozinha francesa pela Le Cordon Bleu, em Paris. Atuou no curso de gastronomia do IESB por 5 anos e atua como gestão de empresa no ramo de alimentação desde 2000. Em 2017, se mudou para Natal, onde é empresário e chefe de cozinha da Panini Patisserie. Hoje falamos com ele, Fernando Targino Gurgel. Fala, Matheus. Fala, Guilherme. Tudo bom? Prazer falar com vocês. E eu sempre falo, um prazer. É uma honra estar aqui falando com vocês sobre gastronomia. E é isso, vamos bater um papo bem legal e vamos trazer uma galera para esse lado da força. Deixem as facas na bancada que o papo agora vai ser quente. Para mim esse prato é nada. Nada a falar, parabéns, está incrível. E aí a gente já começa com a pergunta. Qual é a diferença de gastronomia e culinária? Culinária. O Guilherme, ele aprendeu a fazer pão de mel com a mãe dele, que começou a fazer pão de mel com a mãe dela, ou seja, com a avó do Guilherme. Isso é culinária. No momento que o Guilherme quer levar isso para um lado profissional, ele quer entender de chocolate, ele quer fazer uma boa apresentação, e ele começa a estudar receitas, técnicas, ele começa a ler livros, ele começa a descobrir a gastronomia. Ou seja, a gastronomia é uma culinária aprofundada, estudada, é uma culinária que você tem horas de estudo, dedicação, para que você entenda que a cultura ela pode ser sempre melhorada através de técnica. A gastronomia é a culinária com técnica. É assim que eu entendo. Sim. Cara, eu tô contigo. Eu acho que é exatamente isso. Acho que um resumo disso seria como se a culinária fosse a arte de cozinhar, que é o que a gente geralmente aprende com as avós, com as mães, com a família, ou do dia a dia, de fazer em casa.
E a parte da gastronomia seria a ciência, isso tudo. Então, como vocês já falaram, tipo, a parte hora que você começa a ter pesquisa, você quer aprender um ponto específico, você vai para os livros e tudo mais, acho que aí se torna a gastronomia em si. Isso. Tô 100% junto com vocês aí, nesse pensamento. Cara, que doido, né? Então, sei lá, dá pra gente dizer que, tipo, a Ana Maria Braga, que aparece na TV fazendo uma receita, ali é culinária. E, sei lá, quando a gente já vai para outros tipos de programas que estão na TV, tipo Masterchef e tudo mais, ali é gastronomia muito aprofundada. Quando a Ana Maria, às vezes, ela coloca alguma coisa realmente com mais técnica, ela tá usando um pouco do seu conhecimento de gastronomia na arte dela, na televisão, no show que ela apresenta, né? E é por isso tanto também que as pessoas que aparecem na Ana Maria, elas têm um perfil diferente, um público diferente também. Um perfil mais caseiro, né? Isso, ela tem um público diferente, porque ela traz exatamente essa busca da dona de casa que quer fazer culinária para as pessoas que têm um público da gastronomia mesmo, que estuda, que lê, que busca esse conhecimento, que procura um Masterchef. Claro que uma coisa não consegue afastar a outra. Elas andam juntas. Eu ia falar isso. Eu acho que elas andam juntas. Tu não consegue ser um chefe super renomado sem saber ali a culinária do dia a dia, sem ter lá a base das receitas com a tua mãe. Então eu acho que as duas andam juntas ali. Então isso aí a gente já puxa, inclusive, uma questão que, assim, o que eu preciso para ser um chefe, né? Que é a ideia de mostrar, né? O que ele tem que buscar para ser um chefe, então. Porque aí na gastronomia a gente está falando desse chefe, aquele chapeuzinho, branquinho, o que é necessário? O que precisa para ser chefe? Então, eu não posso falar isso ainda, porque eu quero ressaltar que tem uma grande diferença entre ser chefe de cozinha e ser cozinheiro, né? Eu sou cozinheiro, chefe de cozinha é um cargo, então eu não sei se eu posso dizer ainda o que precisa para ser chefe. Eu sei que o que precisa para ser um bom cozinheiro, que é estudar todo dia, buscar sempre renovar, diversos fatores que eu acho que em todo tipo de trabalho tu precisa, né? A proatividade ali, saber resolver os problemas. É mais ou menos isso. O termo chefe de cozinha, na verdade, você ganha aí. Ele é conquista. Porque você chefia uma cozinha, você chefia uma casa, uma empresa, né? Então você é o chefe da cozinha, você é o chefe da casa. Você tem prazos assinados para essa casa. Porém, é uma conquista. Você não se forma em gastronomia e vira chefe de cozinha. Isso é errado. Sim. E muita gente pensa que sim, né? Muita gente sai da faculdade, vou virar chefe executivo, vou fazer evento, Mas eu sei também que dentro da cozinha tem o líder, né? Então, assim, quando você se forma em gastronomia, você é o chefe de cozinha? Não. Você é cozinheiro. Essa é a realidade. Todo chefe de cozinha, no fundo, é um cozinheiro. Seja ele de uma praça quente, seja ele do restaurante, seja ele de panificação, confeitaria. Vou falar o brasileiro, mas o ser humano, de modo geral, ele sempre quer romantizar a coisa. Ele quer deixar a coisa poética, bonita. Então, eu não quero ser cozinheiro, eu quero ser chefe de cozinha. Então, assim, é um termo que eu particularmente não gosto, não uso, né? Eu tenho minha casa, que ela veio com muito trabalho, muito suor, que eu comecei fazendo na minha cozinha e com o tempo, acho que 2 anos depois, eu abri um espaço. Eu poderia me considerar um chefe de cozinha, mas eu não uso esse termo para mim. E nem no meu Instagram pessoal tem chefe Fernando, tem Fernando Gugel. E eu acho isso, para ser chefe de cozinha, na verdade, você tem que, antes de tudo, estudar muito e você ganhar o respeito das pessoas, que as pessoas entendam o seu trabalho, que as pessoas entendem o que você quer passar como profissional, o que você quer passar, as pessoas que você quer vender, literalmente, o seu peixe. E é isso, é uma conquista, é uma conquista diária e é feita com muito trabalho. Muitas vezes com 12 horas, eu já cheguei a trabalhar aqui em Natal 18 horas quase. É insano. Sim. Eu com a situação do Covid aqui em Santa Catarina, a gente dividiu a nossa equipe da cozinha em duas. Então uma equipe trabalha um dia
das 9 às 11 da noite, e outra equipe trabalha outro dia, 9 da manhã às 11 da noite. E cozinha tem muito disso. Eu fui para Espanha também, fui fazer o teste lá no restaurante, depois que trabalhei o primeiro período, cheguei no chefe, e aí, gostou, não sei o quê. Dele, gostei, a gente vai querer trabalhar contigo, não sei o quê, tu pode voltar no outro período. Mas eu nem sabia que ia ter outro período, sabe? Cara, eu acho que foi a época que eu mais trabalhei na minha vida. E era o dia todo, realmente assim, o dia todo, não tem essa, tipo, tu é uma pessoa, tu precisa descansar. Não, era o dia todo, tipo, tinha intervalo de 3 horas ali entre os 2 períodos, só que não dá pra nada isso, né? É exatamente isso. E todo mundo diz que lá é assim, tipo, a hotelaria lá é assim. Eu acho que é um pouco a realidade do nosso mercado aqui também. Aqui no Brasil, assim, existe uma galera que também faz 2 turnos, né? Assim, em restaurantes menores, que é necessário, que o patrão às vezes não tem condições de contratar mais gente para a equipe, para formar um segundo turno, às vezes uma galera acaba realmente trabalhando dobrado. Claro que, ressalva seja dita, as leis trabalhistas acabam protegendo um pouco o trabalhador. E assim, hoje o brasileiro, o empresário novo que está vindo agora, surgindo, ele entende um pouco que um funcionário cansado, ele não rende como é para render. Né? Então, às vezes é melhor você liberar o funcionário, deixar ele descansar, deixar ele ter o dia de folga dele, legal, para que ele renda no outro dia o que você espera dele. Né? Então, isso hoje, essa galera nova que vem, ela consegue enxergar que o descanso do funcionário é importante para a equipe e para a empresa. A vida na cozinha é bem pedreira, né? É bem pauleira, né? Mas nesses restaurantes grandes, assim, geralmente, né, tem muito estagiário, tem muita gente que quer estagiar nesse restaurante. Vai olhar aí pro Dom, vai olhar pro Alex Atala, vai olhar para... Em restaurantes do Brasil, assim, com estrela, que são poucos, né? Dentre esses estagiários aí, eles se competem. Então, eles não ligam se vão trabalhar mais horas ou não vão. Porque tem essa competição aí, tipo, o melhor estagiário vai entrar para a equipe. Então, acaba sendo uma competição que deixa eles querendo trabalhar mais, assim. E acaba que quem fica no lucro é o contratante deles, né? É exatamente isso. Eu trabalhava nesse esquema, assim, que nem o Marcos está com a equipe dele agora. Já era minha carga horária normal durante a semana, assim. Era a mesma equipe, tanto para almoço quanto para jantar. E a gente tinha essas 2-3 horas de intervalo. Mas a gente ainda, por ter o respaldo trabalhista e tudo mais, a gente ainda trabalhava as 44 horas semanais. Sempre vai ter hora extra, porque quando precisa e quando você tem noção das suas obrigações, acho que a gente chega mais cedo, sai mais tarde, coisas do tipo. E isso é mais que normal dentro da cozinha. Eu lembro da Elisa, que ganhou o primeiro Masterchef, falando numa entrevista que quando ela foi para a França, fez o Le Cordon Bleu, que ela ganhou do programa como prêmio, o curso, e foi trabalhar em 2 estrelas Michelin, eram 3 estrelas Michelin. Ela chegou a trabalhar 18 horas por dia. Então, assim, é um rolê, tipo assim, é muita loucura, porque é uma pressão muito grande, porque é um trabalho de, como tem muito detalhe, muita técnica, tem uma demanda muito grande, e principalmente quando você tem um prêmio desses, né, que é tipo ganhar uma estrela, você tem que manter isso ou subir o nível disso, inclusive. Então, tipo, a demanda é muito grande em cima disso. Tenho conhecidos que já trabalharam como estagiários também no Mani, em São Paulo, que tem estrela Michelin, inclusive. E eles têm um programa de estágio concorridíssimo nacionalmente, e é tipo assim, usando uma expressão, cobra comendo cobra o tempo inteiro, porque é uma pressão muito grande, uma concorrência muito grande para ser contratado, ou para estar lá dentro, ou para conseguir estender esse estágio, coisas do tipo. Então é esse mercado mesmo que acaba forçando a gente a trabalhar, né? Mas eu não sei sobre estagiários nesses restaurantes no Brasil, mas o Brasil é um país onde tem leis trabalhistas que até ajudam muito quem está trabalhando, assim, sabe? Por exemplo, lá na Espanha não tinha hora extra. Não tinha hora extra. E eu trabalhava esses 2 períodos com esse intervalinho, só que quando eu sabia que eu tinha produção demais, cara, eu não ia para casa.
Eu não ia para casa, não dava. E eu não ganhava por isso, entende? Aqui no Brasil não existe isso, acredito eu, né? Claro que deve existir, deve ter restaurante que faz coisa fora da lei, óbvio, em todo lugar tem isso. Mas aqui no Brasil as coisas já são um pouco mais, assim, a favor do trabalhador, acredito eu, né? Tem as horas extras, tem tudo contabilizado, então é um choque de cultura, assim, sabe? E eu acho que, assim, como o Fernando falou, né? Você, de certa forma, valorizar um pouco o seu funcionário, ele vai se sentir parte da empresa, ele vai produzir melhor, ele vai render mais, né? E, consequentemente, o negócio flui melhor, né? E também o cara, principalmente quando você começa a falar de restaurantes mais renomados, não sei o quê, tem muita técnica em cima de cada prato, né? Então, se o cara estiver desgastado, como é que o cara executa aquilo com qualidade, né? Então, assim, essa competição, assim, você quer ser uma estrela, como a estrela Michelin. Então, assim, a coisa é tão delicada que faz com que você esteja o tempo todo brigando pela superação. E quando isso não acontece, é muito frustrante. É uma profissão que ela remunera mal, relativamente. Você trabalha muito e uma carga de trabalho exaustiva e uma pressão muito grande. E, assim, é complicado, porque quantos cozinheiros vão tirar aí 10 mil de salário por mês? Você, como empresário, quanto você pagaria para o seu funcionário? Então, assim, as poucas e boas empresas que pagam bem, elas são disputadas a tapa, entendeu? E isso faz com que você acabe se tornando escravo desse sistema, porque você quer estar num restaurante estrela. E aí, como vocês falaram, né? Tipo assim, o próprio mercado cria essa situação de competição louca aí, né? Então, praticamente, o cozinheiro que tem essa alcunha de se tornar um chefe e tudo mais, ele vira quase um atleta de alto rendimento, né? Porque, assim, ele tem que dedicar X milhões de horas trabalhando, quase não tem descanso, beirando a estafa ali o tempo inteiro, mas, de certa forma, também, quando é recompensado, aí a recompensa está lá em cima. Não, e às vezes esse alto rendimento ele tem que existir mesmo, não pelo bem do cara, do chefe, ou do cozinheiro. Ele tem que existir pelo bem de uma equipe e pelo bem da empresa, porque se a empresa sucumbe, cai, o chefe cai junto, o cozinheiro cai junto, a equipe cai junto. Então, às vezes é necessário, assim, a gente acha que o cozinheiro, o profissional, só recebe o salário e está tudo certo, tá tudo pago, só que não. É ilusão, você tem que pagar, às vezes, seu aluguel, você tem que pagar telefone, luz, impostos, você tem que pagar a matéria-prima. Então, assim, é necessário, às vezes, horas e horas e horas de trabalho para se ter um lucro para se pagar isso, né? Isso tem um custo para a empresa, né? Para o restaurante. Vamos levar isso porque a gente fala em cozinheiro, é restaurante, ou casas de alimentação. Então, assim, qual o custo do seu trabalho para manter isso girando? Né? Eu não trabalho só para me pagar. Eu trabalho como cozinheiro para pagar uma galera. A galera trabalha para me pagar também, ou seja, é um círculo. Né? Isso é um círculo, e esse círculo roda. Exatamente isso. E aí é o que precisa para ser chefe, né? Saber liderar a equipe, deixar todo mundo... Não, a gente é uma equipe, vamos lá, a gente precisa solucionar os problemas e realmente fazer acontecer. Tanto o lavador de louça, o estagiário, o auxiliar de cozinha, todo mundo, sabe? Todo mundo precisa estar com a cabeça, não, vamos fazer a coisa acontecer. Não é só, tipo, não, vou receber o final do mês e deu, só isso. Não quero aprender mais nada novo, não quero fazer nada além do meu trabalho. Eu acho que trabalhando assim, se você entra na gastronomia pensando que vai trabalhar assim, eu acho que escolheu a carreira errada, sabe? Que realmente não dá. E aí tem essa pergunta, né? Como o Fernando colocou, ele fez Le Cordon Bleu, e a pergunta é, precisa saber francês para ser cozinheiro e para trabalhar na gastronomia? Não. Mas eu acho que, assim, francês, o que tu precisa saber é os métodos franceses só, né?
Sim, os termos, né? Os termos da gastronomia, eles são em francês, né? Porque a base da gastronomia mundial é francesa, né? E se usa muito termo francês, muito termo americano e muito italiano pouco, mas dentro da gastronomia no geral, os termos sim. Mas você não precisa falar francês para aprender os termos, né? A não ser que... basta aprender a falar aquela palavra, né? Aquele termo específico. Sim, só aquele termo específico. Mas assim, se você quer ir para Paris, por exemplo, para França, para fazer um curso e vai morar lá, vai trabalhar em algum restaurante, aí sim, é legal, é super interessante. Agora, se você não precisa aprender francês, a língua francesa, para ajudar a gastronomia, e, por exemplo, para o Japão. Sabe? Mas se você aprende o termo francês, se um chefe fala, eu quero um corte a brunoise, você sabe o que é um corte a brunoise, porque um brunoise no Japão é um brunoise no Brasil, como um brunoise na França. Em qualquer lugar do mundo. Isso eu usei na Espanha, por exemplo. Nomenclatura das coisas? Termos? Os termos, a maioria dos termos são em francês. Então, às vezes, hoje eu posso falar que eu tenho um espanhol beirando o fluente ali, né? Mas eu chegava lá, tirar a dúvida com o meu chefe, os métodos que eram em francês é universal, isso é uma coisa universal. Então, nisso aí ajuda, mas a partir do momento que tu estuda gastronomia, que tu estuda os métodos, que tu sabe os métodos, aí isso te ajuda. Então, mais importante do que aprender francês é aprender efetivamente as técnicas e as nomenclaturas, porque isso vai ser universal, mas o principal da técnica é porque você sabe o que cada elemento faz dentro de uma receita, né? Então, você decorar a receita não vai te trazer muito resultado, mas você saber o que cada elemento vai fazer dentro da receita, então, sei lá, os líquidos, obviamente, vão deixar as coisas mais úmidas, os sólidos vão secar a receita de certa forma, né? Sendo bem generalista assim. Então, você sabendo o que cada coisa vai fazer ali dentro, você vai adaptando, inclusive, para a realidade dos ingredientes que você tem na mão. Quando eu era estudante, né, os professores, a galera perguntava muito assim, professor, e essa receita já está disponível? Eu me lembro muito que alguns professores passavam receita de boa, mas outros falavam, não interessa a receita, interessa a técnica. Você faz isso com qualquer receita. Porque se você bota lá, receita de bolo, poxa, tem 300 mil formas de fazer um bolo. E todas diferentes, assim, receita com ovo de 300 gramas, receita com ovo, receita com 10 ovos, receita de bolo com 100 ovos, né? Todos vão fazer um bolo. Mas qual é a certa, né? Então, assim, se você aprende a técnica, o passo a passo, você entende o conceito de fazer um bolo, não importa a receita, aprenda a técnica. Isso eu aprendi, isso eu incorporei muito bem para mim, e eu nunca, na verdade, eu já peguei... Às vezes você faz uma receita e a receita dá errado. Por que dá errado? Né? E se você sabe a técnica lhe ajuda a acertar a receita. É isso. Outra coisa na gastronomia que eu acredito que seja a chave para perfeição, né? Perfeição não existe na gastronomia, no caso, mas assim, a repetição é uma coisa muito importante. Sabe? Todo dia fazer a mesma coisa, realmente repetir o processo. Eu acho que na gastronomia é isso, tipo, fazer comida boa uma vez na vida é ok. Agora, fazer comida boa todo dia é outra coisa. Aí que tu se torna realmente um cozinheiro. É exatamente o que o Marcos falou, assim, acho que a prática de tudo é o que vai te fazer trilhar esse caminho, tipo, dentro da cozinha, pra melhorar. Eu, por exemplo, trabalhei como confeiteiro, né, no restaurante que eu tava trabalhando antes disso tudo, da pandemia, enfim. Eu, na época de curso, confeitaria, panificação, não era uma área que eu me encontrava muito e confesso que não prestava tanta atenção quanto toda a parte técnica da cozinha quente, mas quando me colocaram na praça para aprender e você entende muito na prática isso, acho que é sensacional isso. Você entender todo esse processo, onde vai os ovos, qual a ação da manteiga, a diferença de um bolo que você fizer com óleo ou manteiga, qual é a diferença, peso, qual é mais úmido, coisas do tipo. Acho que quanto mais você praticar,
que aí a gente vai voltar sempre nisso de estudar muito, então, tipo, prática é o que vai te colocar sempre pra frente, não tem jeito. Legal. Então, tipo, é o que vocês falaram desde o começo, né? É uma ciência, então, né? É essa questão de você estar ali, saber o que está fazendo, ou seja, para isso você estudou bastante e você está fazendo uma ciência. Tipo, não basta eu simplesmente trocar essa manteiga por um óleo e vai dar tudo certo. Não, eu tenho que saber o que eu estou fazendo para realmente poder fazer uma troca desse tipo, por exemplo, né? Quando a gente vê hoje, por exemplo, o pessoal fazendo bolo sem farinha de trigo, sem glúten. Não é simplesmente tira a farinha e bota um outro pó lá e vai dar tudo certo, né? Tem que saber a ciência, da técnica do negócio, né? É exatamente isso. É estudar, é testar, Geralmente eu acho que eles fazem com farinha de castanha, de alguma coisa assim, né? É ir testando e fazendo, né? Ou estudar, então repetindo, testando outra coisa. Isso aí que faz a perfeição do negócio mesmo. Então isso quer dizer que assim, se o cara não souber nem fazer miojo, ele consegue aprender a cozinhar ali em cima de muito trabalho, né? Muita pesquisa. A pessoa tem que querer muito, né? Outra coisa, tipo assim, a pessoa não sabe nem cozinhar um miojo. Vou entrar no restaurante para aprender. Pô, é complicado a pessoa entrar no restaurante para trabalhar, não sabendo fazer um miojo. Primeiro que ela tem que encontrar um chefe muito paciente, né? Para ensinar tudo para ela, para explicar. E não sei, e a praça não pode depender 100% dessa pessoa, porque se ela não sabe cozinhar nenhum miojo, ela provavelmente não é proativa, né? Sim, eu acho que é uma das coisas essenciais dentro da cozinha. Proatividade não tem jeito. É uma profissão que você não pode, não deve ficar parado. Se você tá parado, tem alguma coisa errada. Se você vai descobrir uma hora ou outra. Ai, que doido, que doido. E aí, assim, pra galera que tá ouvindo, né, que queira entrar pra esse ramo da gastronomia, ou a pessoa que sempre teve ali na sua família, né, aquelas receitas tradicionais, e ela tem o sonho de abrir um restaurante. Tem aquela pergunta, eu preciso ser chefe para abrir um restaurante? Aí vamos voltar para aquela coisa que eu falei, né? Chefe é o cargo de chefe de cozinha, né? Um cargo. Mas o chefe também é um cozinheiro. Eu para mim, acredito que um cozinheiro muito bom, ele pode não estar sendo chefe por N circunstâncias, né? Então ele pode, com certeza, na minha opinião, abrir um restaurante. Ele é um cozinheiro bom, ele é um cozinheiro que estuda, é um cozinheiro proativo, né? Um cozinheiro com uma bagagem aí, com uma certa experiência. Então, eu acho que esses fatores mandam mais do que, tipo, não, eu só vou abrir um restaurante depois que eu pegar um cargo de ser o chefe de cozinha. Eu acho que isso leva tempo. Cara, assim, eu tenho uns amigos aí em Brasília, que eles têm restaurantes e, na verdade, nenhum deles é formado em gastronomia. Eles são administradores. Uma galera que tem vários restaurantes em Brasília, todos diferentes. Nenhum nunca entrou na sala de aula de gastronomia. Então, assim, você pode abrir um restaurante como empresário, mas, assim, se você resolve, como empresário, estudar gastronomia, você vai ver os materiais, a matéria-prima de uma forma diferente. Aquilo que você acha bobagem, você começa a pensar de uma forma diferente. Por exemplo, eu sou empresário, eu penso na economia do detergente na empresa, então eu quero que você coloque água, dilua esse detergente para economizar para mim, porque um detergente é um custo. Eu, quando fiz gastronomia, uma das coisas que eu achava mais legal é porque o detergente ele não era diluído. Ou seja, a gente às vezes pegava placas, louça muito gordurada, e o detergente bruto ele ajudava o meu trabalho. Então, hoje, dentro da minha empresa, eu não diluo detergente. Perfeito. Mas eu só fui perceber o uso do material, não foi numa universidade de administração, foi num curso de gastronomia. E eu não estou falando de comida, eu estou falando de uso de material. Então, assim, às vezes o que para o empresário é um gasto, para o cozinheiro aquilo pode ser vertido como tempo.
eu hoje consigo lavar uma placa, uma louça muito mais rápido se eu tenho um detergente adequado. Perfeito. Então, assim, o curso de gastronomia, ele entra, na verdade, para complementar um conhecimento. Eu não preciso ser chefe para ter um restaurante, mas se eu fizer um curso, eu melhoro a minha gestão. Percebe? Consequentemente, a qualidade do restaurante, a qualidade do serviço. E aí, inclusive ele vai te facilitar no processo para você se tornar um chefe, né? Porque se você vira para a tua equipe e fala, não, gente, aqui a gente vai usar um detergente de qualidade, aqui a gente vai fazer assim, a gente vai fazer assado, esse cara ele começa a ser melhor visto pela equipe, então ele engaja melhor todo mundo, para todo mundo trabalhar melhor, com mais harmonia, enfim, né? Todos os fatores que a gente já comentou, né? Eu tenho um colega de curso que foi mais ou menos nessa linha. Ele é administrador, formado e tudo mais. E foi fazer o curso porque ele queria de vez ir para essa área dos restaurantes. E ele dava consultoria para padarias em Brasília. E quando conversando com ele durante esses 2 anos, assim, ele falou que mudou completamente a cabeça em relação a muita coisa, até porque trabalhar em um restaurante, uma padaria, você tem processos e cuidados e coisas muito diferentes às vezes. E a gente aprendia muito com ele nesse ponto, dele ter essa experiência também. E é exatamente assim, o Fernando foi bem preciso nisso tudo. Eu acho que o curso de gastronomia nessas horas agrega muito mais isso. A matéria-prima, desde o detergente, como o Fernando falou, até o tomate que você vai comprar, a manteiga específica para fazer um folhado dentro da cozinha, dentro da confeitaria. Todo o processo, a gente acaba aprendendo muito de administração dentro do curso, porque é uma ciência geral, porque a gente tem que controlar a nossa praça, sendo confeitaria, você estando no fogão, na montagem, tudo. Então é um processo bem legal de se entender. Caramba, que show. Show de bola. Galera, vocês estão vendo, é um ramo muito grande, né? É um ramo multidisciplinar, né, inclusive. Puxando aí até outras pautas, quem ouviu o nosso episódio de marketing falando sobre multidisciplinaridade, aqui estamos vendo de novo a multidisciplinaridade dentro de uma profissão. E que com certeza tem a ver com marketing também, né? A gastronomia, na verdade, quando você começa a estudar, você percebe que ela é uma ciência que ela abraça muita coisa. No curso em si, você aprende gestão, marketing, finanças. Isso é voltado para quem quer abrir seu negócio, para quem quer ter seu restaurante, seu comércio, enfim. E fora isso, você dentro das disciplinas, você tem que entender um pouco de física, de biologia, de química, as reações químicas que acontecem dentro de um pão, dentro de um bolo, as físicas, por que isso acontece, como acontece. Né? Então, assim, ela é uma ciência, ela foge, voltando até a primeira pergunta, ela foge da culinária por isso, porque você precisa entender que processo físico acontece na fermentação do pão, para você saber se o pão está adequado ou se ele passou a fermentação, por que você matou o fermento e o pão não cresceu. Então, assim, essas coisas que acontecem, ela lhe explica, né? E é o que é mais interessante dentro da gastronomia, que eu acho. Dentro da gastronomia que a gente aprende a ser mais tolerante. A gente vai trabalhar numa cozinha com pessoas diferentes, com histórias diferentes, com culturas diferentes. E é super importante que a gente aprenda a ser mais tolerante, né? E, enfim, a gastronomia, apesar dela ser muito cansativa, ela também traz muita força de vontade. Você aprende a se descobrir como uma nova pessoa, num novo espaço. O criar, o processo criativo sempre aflorando, você poder transformar momentos chatos em momentos maravilhosos, porque gastronomia é união de família, reunião de família. Então você está sempre presente com o seu trabalho nesses melhores momentos das pessoas, isso é super bacana. Você entender? Sim, chefe! Muito bem. Como vocês sabem, abrimos a caixa de perguntas no Instagram para que o público envie perguntas sobre o tema. Então vamos lá para as nossas perguntas. Pergunta do ouvinte.
Como faz para criar um novo prato? Eu sou muito curioso, né, com isso. Ainda não tô no ponto de falar, tipo, não, esse prato aqui é meu. Pratos eu faço em casa, né? No restaurante em Barcelona, onde eu trabalhava, eu era muito aberto com isso. O chefe até pedia para eu fazer algumas receitas brasileiras, algumas tentar implementar a receita brasileira, os ingredientes brasileiros, porém era muito caro lá, né? A coisa barata aqui é cara lá, coisa barata lá é cara aqui. Mas eu acho que as ideias vêm surgindo. Nós que somos do ramo de gastronomia, a gente vai vendo ideias e vai pensando se poderia substituir isso por aquilo. Não sei. Eu não sei explicar isso. Fernando, me ajuda aí. Olha, assim, na minha opinião, assim, é uma pergunta fácil de responder, ao mesmo tempo muito difícil, porque a criação, ela é pessoal e constante, né? Ela está sempre acontecendo nas pessoas, né? Cozinheiro, vou trocar a salsinha por coentro. Eu vou criar uma moqueca nova, sabe? Então, assim, eu acho que hoje, pelo contrário, eu acho que hoje criar novos pratos, talvez eles se tornem muito mais difíceis, né? Na minha opinião, assim, trocar o ingrediente não significa criar algo novo, para mim, entendeu? Criar algo novo, um prato novo, fazer com que ele perdure para a sociedade que você está. Uma feijoada é um prato. Depois da feijoada, qual foi o novo prato que inventaram com feijão, com rabo, com pé? Sabe, é isso. Acho que a pergunta que fica é essa. Eu não sei responder, é uma pergunta fácil, mas ao mesmo tempo ela é muito difícil, porque ela é bem pessoal, assim. Se criar um prato novo for apenas substituição de ingredientes, aí eu acho que baixa a criatividade. Criatividade e os insumos corretos, né? A matéria-prima correta. Aí você cria um prato novo. Porém, se foge disso, aí é bem difícil. Aí a pergunta que não quer calar, né? É algo escasso hoje, você criar um novo prato, que esse prato se torne para a sociedade algo que leve seu nome, né? O prato que o Guilherme criou, esse prato Tavares, aqui vou comer um Tavares hoje. Pô, o que é isso? Eu acho que você foi bem preciso nisso. Eu acho que é muito complicado hoje a gente fazer algo do zero, assim, algo muito novo. Eu acho que é onde a gente sempre acaba voltando para a raiz do negócio, para os clássicos, independente da cultura. A gente que pega o curso que tá sempre tem a base da gastronomia da cozinha francesa, você tem sempre a técnica ali disso, e aí você vai, que nem você falou da feijoada, aí o pessoal dos botecos inventaram o bolinho de feijoada para até às vezes uma forma de reaproveitar e não ter desperdício dentro da cozinha. Acho que o Brasil inteiro tem uma cultura, principalmente acho que talvez no Nordeste, e aqui em Minas tem isso muito forte, Goiás, essas regiões um pouco mais, hoje nem tanto, mas tipo um pouco mais escassas, acho que até um tempo atrás, de reaproveitar muita coisa. Então você tem pratos como carreteiro, feijão tropeiro, galinhada, coisas do tipo que você pega como base. Você pensar no nosso pudim brasileiro, famosíssimo, que todo mundo adora, aí tem um creme caramelo que é uma receita francesa, que é basicamente a mesma coisa. Então, tipo, acho que a gente inventar algo novo é muito complicado. Mas é estudo, é referência, é meter a cara nos livros e testar muita coisa e realmente ir trocando alguma coisa aqui ou ali, vai testando e vendo o que combina, o que não combina. Ou às vezes até, tipo, confeitaria, que eu falo no meu último trabalho, você pegar algum sabor que funciona no salgado e tentar trazer para o doce. São reinvenções. Eu acho que hoje em dia é muito complicado ter alguma coisa nova, muito inédita, assim. Acho que tem que ter muito trabalho e pesquisa envolvido nisso. Outra coisa que está muito em alta, que eu acho, né? Eu vou pegar o exemplo de um restaurante que eu gosto, que eu sigo, eu nunca fui lá, nunca tive a oportunidade, mas é o chefe Luiz Felipe, o Evaí de São Paulo. Quando ocorreu a pandemia, até ele fez uma live falando sobre tudo. Ele conseguiu uma estrela Michelin no passado, não sei se foi no passado, foi esse ano, enfim, não conheço a história completa dele. Mas qual que é a pegada do restaurante? São os pequenos produtores. Ele pega o mel
lá da abelha, da neta da tia Jacomina, pega um negócio lá da serra, outro negócio lá da praia. Então, ele meio que fortalece os pequenos produtores, assim, sabe? E isso fortalece muito o nome do restaurante. Tanto é que ele conseguiu uma estrela Michelin e, tipo, são coisas exclusivas, querendo ou não, né? Quando a empresa faz em grandes quantidades, não tem aquele carinho, aquele amor todo. Mas quando... É claro, né, que é muito mais caro comprar um mel de uma fazenda que produz pouco, né? Só que eu acredito que isso é uma coisa que está crescendo muito na gastronomia. Valorizar os pequenos agricultores. Traz uma diferença muito grande. E você agrega um valor no produto, no prato, no restaurante, enfim, em tudo, né? Então, assim, não é necessariamente que seja caro, né? Ele tem um valor agregado muito específico. Exatamente, aquela questão de valor que a gente toma, que a gente fala sempre aqui, né? E é algo que a gente está vendo agora, que é de apoiar o pequeno, né, produtor, os pequenos e médios produtores nesse sentido. Agora, durante o Covid, que tá todo mundo sem poder ir pra rua e tudo mais, então acho que... e para manter, né, tipo, o ciclo comercial regional também. Aqui na minha cidade, aqui tem feira e aqui os produtores, eles têm aquela coisa bem de cidade do interior pequena, assim, tem a feira no centro da cidade, um mercadinho, onde todo sábado de manhã, que era o meu programa quando vinha pra cá aos fins de semana com meu pai, assim, e comprar as coisas, e agora eles estão entregando nas portas, eles vêm 2 vezes por semana, pessoal, acho que o WhatsApp e esses aplicativos de comunicação ajudaram muito nesse sentido. E acho que já vem dessa levada, assim, acho que a pandemia inteira e a gente ter ficado quarentenado só ressaltou isso tudo mais, de apoiar quem tá por perto, assim. Sim, eu acho lindo isso. Eu acho incrível. Eu acho lindo isso, eu acho lindo. Querendo ou não, às vezes eles não têm a infraestrutura de tornar esse negócio um negócio enorme, sabe? Só que é muito difícil também para um restaurante pagar mais dinheiro por um produto que é igual, quem sabe, né, entre aspas, a um produto que é muito mais barato, só que feito por uma indústria. Então fica aí essa balança, né? Que bom que está crescendo isso, que as pessoas, quem sabe, vão começar a valorizar de agora em diante, mas é muito difícil também para o empresário, para o chefe de cozinha, botar esses alimentos de pequenos empresários, de pequenos produtores em pratos. Fica mais caro, realmente. Sim, acho que com esse um boom recente da cozinha, quanto aos produtos do Cerrado, não sei se isso ficou um nicho muito dentro de quem está dentro do Cerrado, ou se isso exteriorizou mais para os outros estados. Uso de ingredientes do Cerrado e as punks, né, dentro da cozinha. Os dois que são as plantas alimentícias não convencionais, que muita gente considerava mato e hoje em dia é bem caro e tem muito restaurante tentando trazer isso para dentro da cozinha. Um movimento que começou lá quase 20 anos atrás com a Tala na Amazônia, trazendo muita coisa que é do Brasil e coisa diferente, e as formigas dele que tem gosto de capim santo, coisas do tipo. Então acho que são bons que de altos e baixos, assim, acho que é meio uma onda de épocas, assim. Pergunta. João perguntou, provar as comidas o tempo todo engorda? Nossa, eu acho que engorda, sim. Pra mim, né, depois que eu conheci foie gras, e tinha foie gras pra vender no restaurante e servir, eu comecei a servir dar uma provadinha em outra. Nossa, eu dei uma engordadinha, assim, bem legal. Imagina. Mas eu acho que só o começo é uma coisa curiosa, assim, quando tu conhece alguma coisa nova. Sim, né? Com certeza. Eu queria falar isso agora. Eu acho que é o excesso, né? Se você prova sem excesso, é tranquilo, não engorda não. Agora, se você vai provando, aí gostou, aí prova de novo, aí achou muito bom, faz um pratinho. Sim. Aí o pratinho ficou pequeno, faz um almoço, aí engorda. Mas, assim, as provas são até necessárias, né? Porque são as provas que você vai corrigir o sal, corrigir o açúcar. Precisa provar, né? Você precisa provar. Mas, assim, em doses, né? Você não vai jantar, almoçar numa prova, né?
Então, assim... E outra coisa, você cozinha em pé, ninguém cozinha sentado, né? Você não tá como... Não é um trabalho de um advogado que você senta e fica... Você está em pé, então assim, o gasto calórico é imenso também dentro da cozinha, né? O calor é grande, o gasto calórico é em pé, você anda muito. Então, assim, não é nada que vai engordar se você fizer a coisa certa, né? Olha, mas eu dei um boom aí que eu vou te falar, hein? Te entendo, viu, Marcos? Engordei incrivelmente. Do nada, assim. Mas também, quem sabe, tô saindo aí da minha fase de adolescente, né? Tô chegando aí nos 22 anos já, vou fazer 23. Os hormônios estão mudando também, eu não posso comer igual um louco, igual eu comia antes. Calma que ainda tem uns aninhos ainda pra você aproveitar isso aí. Eu que tô chegando nos 30, engordo mais fácil, confesso. Eu tô com os 40, eu só provo mesmo. Um tem 20, eu tenho 30, eu tô com 40, então eu sou da equipe mais velha aqui. E também não é aquela prova, tipo assim, deixa eu confirmar aqui, né? Deixa eu ver de novo se ficou gostoso. Não é? Pior que tem que provar. E daí o restaurante que eu trabalho serve vários tipos de risoto diferentes, assim, no menu, na carta, né? E, cara, daí chega final de semana, vou pra casa da minha mãe, vamos fazer um risotinho, filho? Não. Pelo amor de Deus, não. Tira isso da minha frente, não aguento mais. E vai provando, prova uma colherzinha pequenininha de cada risoto que tu faz, né? E quem tá no fogão ali tem que ficar provando. Cara, chega no final... Não dá, cara. E tem que provar, né? Às vezes tem aquela confiança de olho, mas, pô... Não precisa ser aquela prova, tipo assim, deixa eu confirmar, tipo, mais uma vez, só pra ver se ficou bom mesmo. Só pra ter certeza, um baguinho de arroz, pelo menos. Chega uma hora que tu fica cheio de arroz. Não dá. Enjoa. Umas 2, 3 colheres, assim. Geralmente não. É sempre a pontinha. Mas enjoa, sempre uma pontinha de colher, porque chega uma hora que a gente já não aguenta mais ver aquilo na frente. Pensa eu que trabalhava com doce. Eu tive uma pequena experiência aí fazendo pão de mel uma época, e é desse jeito, assim, eu lembro de chegar... A gente fazia, tinha dia que eu não queria chegar em casa, porque tinha deixado o pão de mel secando e, tipo, a casa tirava chocolate. Você fala assim, não, chocolate eu tô de boa, eu passo. Quando eu comecei, né, comecei no sushi, fiquei enjoado de sushi, cara. Vocês acham que é impossível, mas não, fiquei. Eu amo sushi, só que realmente todo dia ali sobrava uma pontinha do rolo, comia, cara, depois de um tempo não aguentava mais. Assim, tem uma coisa que eu gosto muito, que é bolo. Assim, eu sempre tenho bolo em casa. Mas assim, a ideia do bolo também é bem cultural da minha família. Né? Minha mãe sempre fez bolo, a casa da minha mãe sempre cheirou a bolo e sempre teve muitos bolos. Nossa, delícia. Então assim, hoje a minha empresa ela faz praticamente 2 coisas, é bolo e croissant. Croissant eu como de vez em quando. Né? É muito difícil comer croissant. Agora bolo eu acho que um dia sim, um dia não, eu tô comendo bolo. Mas aí não é prova não, aí eu trago mesmo, aí eu prefiro nem provar para não ter raiva, aí eu já trago inteiro. Outra coisa de cozinheiro, não sei vocês, mas assim, eu sou louco pelo café, cara, o café é a minha gasolina, assim. A minha também. Não sei vocês, mas, pô, é uma coisa louca, assim. Realmente, eu tomo muito café enquanto estou na cozinha e vou tomando. Quem trabalha com café, na verdade, não existe prova só de café, né? E olha que quem é barista, ainda tem aquelas provas, né? Que você põe o café na boca, bochecha e cospe, né? Não tem isso? Então, assim, ainda tem a prova. Mas mesmo assim, quem bebe café, tá sempre bebendo café. Agora, sim, café não tem caloria. A caloria tá no açúcar. Então, você pode passar o dia bebendo café que... Não, eu bebo café sem açúcar. Não engorda nada. Ele até dá uma gastada naquele risoto que eu como. É o termogênico. É uma balança, é um equilíbrio. E aqui em casa não é nem da profissão, aqui é da família mesmo. Tanto eu quanto os meus pais aqui tomam 2 a 3 litros de café no dia, sem brincadeira, gente. 3 pessoas em casa. Pergunta. Jesuda pergunta. Para iniciar um curso de gastronomia, já é preciso saber cozinhar? Não.
Eu acredito que não também. Precisa ser curioso. Não, só. Também não. Força de vontade, Guilherme. Para gastronomia, força de vontade, cara. Querer fazer a coisa legal, rápida. Não precisa. Não precisa saber cozinhar. Ele é um curso que vai lhe ajudar. Agora sim, você tem que descobrir. Aproveitar essa jornada na cozinha. É isso, eu acho. Sim. Não precisa, não. E é muito legal também, antes de entrar na faculdade, já, às vezes agora até com a pandemia, não dá para entrar numa faculdade, né, quem sabe? Mas, pega tua mãe cozinhando ali, ou sei lá quem cozinha na tua casa, vai lá, começa a fazer pergunta, pede para ajudar, pergunta se quer cortar alguma coisa, como que corta. Eu acho que isso aí já dá uma introdução muito grande para a faculdade, assim, ou para qualquer curso. E se você não gosta de lavar louça, não entre em gastronomia. Totalmente. Faça outra coisa da sua vida. Vá fazer direito, faça medicina, faça outra coisa, mas não faça. Se você não gosta de lavar louça, não faça gastronomia. Na verdade, se você não gosta de ajudar outra pessoa, não faça gastronomia, porque cozinha é uma das profissões que você precisa trabalhar com pessoas. Você precisa que a outra pessoa lhe escute, você precisa ter cuidado com o outro, para que essa outra pessoa não se corte, para que a outra pessoa não se queime. Então, na verdade, gastronomia, você tem que gostar de gente. Né? Você tem que gostar de pessoas e você precisa dessa relação das pessoas com você. Então, se você entende isso, você pode estar bem em gastronomia, mas se você é uma pessoa que não quer contato, não quer relação, você tem preguiça, faça outra coisa da sua vida, mas não faça gastronomia, pelo amor de Deus. Boa dica, hein? Boa, excelente dica, excelente Assim, dica. Pergunta. Bruno Cirilo perguntou, um profissional de gastronomia precisa ter graduação? Não. Então, deixa eu até falar sobre isso. Bruno, eu não tenho graduação, né? Eu sou uma pessoa que acredito ser autodidata, proativo. Eu sempre tentei aprender as coisas, pesquisar. Comecei também um pouco cedo, né? A gente falou aí que eu comecei no sushi. Eu comecei trabalhando de graça. Eu pedi para trabalhar, para aprender. E falei, quando vocês acharem que eu já sei fazer o serviço, vocês me pagam. Né? Isso eu sei lá, com 17 anos de idade, 16. É legal, sim, ter uma graduação, né? Para ser uma pessoa, para saber diversas coisas na gastronomia, mas o mais importante, acredito que seja a proatividade e querer mesmo aprender as coisas, querer conhecer mais. Totalmente. Para fazer gastronomia não precisa de graduação, mas assim, é uma pessoa que não é formada em gastronomia, mas você busca esse conhecimento, você faz uma graduação, você está somando uma parte prática que você tem a uma parte teórica e você se torna assim um funcionário mais completo. Isso não significa que vai acontecer, mas você minimiza a chance de erro e você melhora a chance de sucesso na cozinha. Porque a parte prática de anos você não tem e todo conhecimento é válido. Claro que, se você não quiser nunca fazer uma graduação, não precisa fazer. Mas continue sendo curioso como funcionário, como pessoa, né? como ser humano, busque conhecimento sempre. Não precisa ser na faculdade, mas qualquer curso técnico, Senac. Então, você vê um restaurante muito bom, você quer mandar o currículo para lá. Você é uma pessoa muito proativa, estuda em casa, procura teorias. Quem sabe de muita coisa, só que você manda o currículo, tem outra pessoa que tem um currículo igual ao seu, só que tem um adicional de uma faculdade. Quem vai contratar não sabe que tu estuda em casa, que tu sabe o que tu sabe. Então, eu acho que isso também é um adicional na hora de ser contratado, né? Eu recentemente peguei alguns currículos de pessoas de áreas como direito, como jornalismo, para vir trabalhar comigo. E recebi, claro, currículos de pessoas de gastronomia. Em você pegar um currículo de uma pessoa do jornalismo, por exemplo, e da gastronomia, a pessoa que vem da gastronomia, ela é uma pessoa que ela já vem com os termos técnicos
que eu preciso. Ela vai me economizar uma série de trabalhos, né? Sim, De parar, passagem. explicar. Sim. Isso. Então, assim, quando eu pego assim, cozinheiro, tem alguma graduação? Não. Poxa, eu tenho consciência que o cara ele pode cozinhar muito. Mas, assim, em algum momento eu vou ter que parar para passar para ele algumas coisas mais técnicas para ele. Eu tenho consciência disso, porque em alguma parte do processo ele vai ter a velocidade, mas às vezes ele não vai ter o conhecimento mais profundo. Por quê? Porque o que acontece, Guilherme e Matheus? Às vezes a gastronomia ela tem esse conceito porque existem processos na cozinha que eles vão dar errado. Fato. Eu quero contratar um funcionário que ele entenda por que isso der errado e que ele corrija isso que der errado. Às vezes, o cozinheiro do dia a dia, ele, quando estuda, ele entende por que isso e ele corrige. Claro que não significa que uma pessoa que faça graduação vá saber corrigir, não. Também acontece que não sabe não, tá? Sim. O cara tem que ser safo nisso, ponto. Mas é o que a gente está discutindo aqui, uma coisa ajuda a outra, tá? Você contratar 2 pessoas e uma com graduação, você pensa 2 vezes realmente qual a contratação a ser realizada. Deixa eu te perguntar então, quem tu contrataria? Uma pessoa de porta de faculdade, né? Acabou de se formar, ou uma pessoa com 10 anos de gastronomia, 10 anos trabalhando em restaurantes, né? O que tu acha que valeria mais a pena para ti? A aposta, né? Aonde que apostar seria melhor? É uma coisa super complicada, eu falo isso porque eu já tive as 2 experiências. Eu já tive funcionários que vieram de 10 anos de casa e essas pessoas me deram super dor de cabeça porque, na verdade, eles têm manias. não entendiam... isso. São viciadas e elas não entendem um processo. Quando você passa por uma graduação ou por um estudo, eu falo graduação, mas na verdade eu entendo que o Senac ele acaba sendo uma graduação também. Eu não falo graduação só quem se forma. Eu falo graduação quem passa por uma sala de aula, na verdade, sabe? Sim. Eles não sendo. Então, assim, quando você pega uma pessoa que ela passa por esse processo de estudar, ela vem com uma mentalidade diferente. Claro que isso não significa que no dia a dia vai acontecer. Eu já peguei muito aluno de gastronomia que entrou para estagiar comigo, que deram dor de cabeça, que não eram proativos, que não queriam, pareciam querer estar na cozinha, né? Mas eu também tive funcionários de 5, 10 anos de empresa que também pensavam igual, da mesma forma, entendeu? E assim, às vezes a pessoa está assim 10 anos na cozinha, muitas vezes por necessidade, né? Nem porque... Sim, tu tem que saber o estilo da pessoa, se ela tá ali só para ganhar um salário, né? É isso. E daí tem aquela contrapartida, né? Às vezes a pessoa que trabalhou 10 anos, eu conheço pessoas que contratariam, né? Contratariam, ao invés de contratar uma pessoa de porta de faculdade. Porém, eu conheço chefes também que preferiam o porta de faculdade porque poderiam ensinar da maneira deles, né? Às vezes a pessoa com 10 anos de gastronomia ali já tem manias. Não, vou fazer desse jeito porque dá certo, sabe? Essas coisinhas aí pequenas que às vezes fica chato na cozinha. É o famoso não precisa, mas facilita, né? Bem ou mal, um aluno de uma graduação ou de um curso técnico, ele já traz um pouco dessa bagagem, né? Eu tenho que pesar, eu tenho que fazer a minha praça, eu tenho que deixar meu ambiente limpo e organizado. E isso é bacana. Eu acho que, na verdade, uma coisa acaba completando a outra. Sim. Eu acho que, no final, o que importa é a pessoa estar realmente envolvida com o trabalho ali, saber escutar quem é o líder e ser proativo na hora de responder e aprender, né? Isso, perfeito. Abertura de cabeça, né? Tem que estar com a cabeça aberta e humildade sempre para entender que aquilo ali é um processo. É isso. Comunicação. Comunicação é o essencial de tudo isso. Pergunta. A Aline perguntou: como lidar com ingredientes que não gosta de jeito nenhum? Vocês têm algum ingrediente que vocês não gostam aí? Porque, pra mim, eu tinha sardinha, mas agora eu não tenho mais. Inclusive, até comprei 1 quilo de sardinha, tá ali na minha geladeira. Não tem alguma coisa que eu não gosto. Eu tinha um sério problema com piqui. Não gosto de piqui.
Eu não gosto de queijo de cabra, nada de cabra. Cabra e eu não gosto de azeite trufado. Não tem problema com nada disso. Eu não pego e compro um azeite trufado para minha casa para comer com alguma coisa, não. Mas se surgir um prato com azeite trufado, eu como, sabe? Não é aquele eu sou louco por isso, mas, porra, eu sou tolerante a qualquer coisa, entendeu? Não, eu tô nessa vibe também. Apesar de eu não gostar, se tiver no prato, eu como. Sim, também do mesmo jeito. Sabe? Mas assim, na minha visão, ninguém tem a obrigação sei lá, eu não gosto de comida árabe. Então eu não procuraria nunca, eu acho um restaurante para trabalhar, sabe? Eu não gosto de sushi, não como sushi. Eu não trabalharia em sushi. Eu procuraria fazer panificação, confeitaria. Eu acho que a gastronomia ela tem essa versatilidade de você poder trabalhar com algo próximo a você, né, como pessoa. Então, assim, eu gosto de doce, vou trabalhar com doce. Eu gosto de pão, vou trabalhar com pão. Eu gosto de sushi, por que não trabalhar com sushi? Mas, assim, ninguém é obrigado a comer nada, mas é de bom tom que você um dia prove. Até porque você comer uma coisa ruim hoje, por uma pessoa, não significa que, sendo feita de outra forma, com outros ingredientes, seja ruim também. Né? Exatamente. Você tem que ter essa cabeça aberta em saber que existem receitas e receitas, preparações e preparações, e que uma pode não estar legal, mas a outra pode estar fantástica. Eu, por exemplo, não sou fã de piqui de jeito nenhum. E olha que eu cresci aqui em Minas e Brasília, os dois cerrados, piqui tem, tipo, no quintal de casa. Mas eu acho essencial a gente experimentar. Até pra gente entender o que combina, porque o cardápio está sendo feito daquele jeito também. Se você não tiver alergia, eu sou alérgico a crustáceos. Então, camarão era um grande problema pra mim no restaurante. Nossa, coitado. Imagina eu trabalhando em Floripa, que é tipo beira-mar, ia ter um probleminha, assim, tipo. Mas enfim, eu tinha uma estagiária no restaurante que é vegana. E ela abriu a cabeça, assim, passou ela acabou de formar e ela passou durante esse período de estágio dela, que ela não queria fazer estágio na faculdade, queria dentro de um restaurante para conhecer como funcionava. E ela abriu a cabeça totalmente. Um dia eu cheguei e ela tava descascando assim uma caixa imensa de camarão. E eu fiquei com muita dó dela, ela sendo vegana, coitada. Imagina isso pra ela. Mas ela abriu a cabeça nesse sentido e fez o trabalho do mesmo jeito. Sim, ele tá trabalhando com isso, né? Exatamente. E experimentou as sobremesas que tinham ovo, que tinham manteiga, que tinha mel, que tudo isso que eles não comem, né? Então, tipo, eu acho que é essencial. Eu acho que se tu limitar isso, tu perde muito conhecimento, né? Com certeza. Pode, beleza, não vou fazer pra eu comer, mas eu tenho que pelo menos provar e saber o sabor disso, né? Não que eu vá inventar pratos com manteiga se eu sou vegano, vá inventar pratos com carne. Sim. Não precisa, né? Mas prove o que tem manteiga, prove o que tem leite. Até pela funcionalidade da cozinha. Por exemplo, no restaurante a gente tinha uma maionese de piqui. Eu sabia qual era o gosto dela. Então, se alguém faltasse, que era quem geralmente ficasse nessa praça, eu saberia reproduzir aquilo para ficar com o gosto que tem que ficar. Sim. Mesmo tu não gostando, né? Exatamente, mas é do processo da cozinha. Uma funcionária trouxe uma linguiça de um pessoal da fazenda perto da casa dela, que tinha piqui no meio. Era linguiça de porco e tinha piqui no processo de produção e tudo mais. E eu achei simplesmente incrível, assim, tipo, mesmo o gosto estando presente, era um negócio, tipo, muito bom, sensacional e que venderia muito bem em qualquer outro lugar, sabe? Então, faz parte do processo. E acho que a galera, nesse sentido, abriu muito a cabeça. É porque eu acho que quando você está lidando com sabor, né? Você tem o sabor daquilo puro, sozinho, o sabor daquilo com outro componente, o sabor daquilo com outras coisas que vai dar um outro resultado. Exatamente. Pergunta. Gabriel perguntou: feijão por cima do arroz ou arroz por cima do feijão? Qual é a melhor forma de fritar bacon? Olha, quase um tabu isso aí. Olha, eu acho que é chapa quente, tá? Para fritar o bacon bem quente. E eu gosto muito do arroz por baixo do feijão para segurar o caldo. É, exatamente. Feijão em cima do arroz. Fernando. E se você colocar o bacon por cima do feijão, fica melhor ainda.
Já junta tudo. Então, tem diversas formas do bacon, né? Tem fazendo no forno também, mas depende se ele for bem fininho, né? Só uma lâmina de bacon, dá para fazer no forno, fica muito bom, fica crocante. Eu aprendi uma técnica de bacon, cara. Corta ele em cubinhos, assim, bem pequenininho. Seria brunoise, né? E tu começa com ele na água. Bota ele com um pouquinho de água. Isso vai, no final, a água vai evaporar. Depois da água evaporar, o bacon vai começar a soltar gordura e daí ele vai fritar. E isso deixa ele mais crocante. Eu aprendi isso ano passado, eu acho. E fica muito bom também. Mas enfim, qualquer jeito que tu fritar o bacon vai ficar bom. Afinal de contas é bacon, né? É bacon. Mas eu aprendi Inclusive, essa curiosidade. No feijão, se você dar uma fritadinha nele antes da cebola e do alho e jogar o feijãozinho pra cozinhar ali junto, fica incrível. Exatamente. Mas um feijão tem que ter bacon, tem que ter joelho, orelha, pata, tem que ter tudo, é uma feijoada, né? Brasileira. Eu acho incrível, eu acho essencial de sabor. Pra mim, feijão é coentro, bacon e um pouquinho de cominho e pimenta de cheiro. Coentro? Coentro no feijão, fica incrível. Sério? Coentro, pimenta de cheiro e cominho. Cominho no feijão é massa. Pergunta. Letícia perguntou. Qual a dica para manter o padrão de qualidade? Repetição. Repetição, também acho. Eu acho que repetição, bons insumos, né? Boa matéria-prima. A nossa cabeça também não cair no conforto, né? Na mesmice, né? Não, Verdade. isso. Não, não, assim tá bom. Já repetiu tantas vezes também, tem gente que é assim, né? A partir de um momento que repetiu tantas vezes, fica perfeito. Depois disso, começa a fazer de qualquer jeito, assim, porra. Não, galera. Cai na rotina da coisa. Não... Porque ele acha que já sabe, né? Ele vai fazendo... É aquele assim, ele faz de cabeça porque ele já sabe. Não, tem coisas também que tem que se manter ligado sempre, assim. Pergunta. Roxane perguntou, preciso ter curso superior? Acho que a gente volta nesse ponto que a gente já abordou algumas vezes aí no assunto. Não precisa. Não precisa. Né? Então, assim, para você fazer comida, você não precisa ser graduado. A graduação, ela complementa o conhecimento, né? Mas é isso, você não precisa de graduação para fazer gastronomia. Não. Força de vontade, tá? E vontade e querer lavar a louça. Então, agora chega aquela parte que muita gente espera, que é o Recomenda a Profissa. O que vocês teriam de indicação de livros, séries que inspiram vocês ou que possa servir de referência para quem quer se familiarizar mais com essa área de gastronomia? Para mim, tem duas coisas importantes. Um é o livro do chefe, que é muito importante. Aprendi muita coisa lá. Cara, tudo que tu... Não tudo, né? Mas o básico, assim, e coisas muito mais avançadas também tem lá. Acho muito interessante. E eu também gosto muito de assistir Chef's Table na Netflix, que é, cara, sensacional pra mim, assim. Eu acho que tem alguns livros de base, assim, que dão um suporte bom para quem quer começar ou para quem quiser conhecer essa parte mais técnica. Acho que aquele Todas as Técnicas Culinárias, que é da Le Cordon Bleu, ele é bem bom, assim, prático, porque ele tem fotografia, tanto a versão de cozinha quente quanto a de confeitaria. O chefe profissional, que acho que é esse que o Marcos falou, né, que é o do Senac, não sei se foi esse que você mencionou, Marcos. Sim, esse aí que eu falei, eu errei o nome, eu acho. Eu acho esse livro, eu acho ele de uma base muito boa e incrível. Isso, exatamente. E aí eles têm seus adendos, essa série de livros deles, de algumas praças também. De confeitaria, de entradas. Tem podcasts, inclusive, que eu comecei a escutar recentemente, que eu descobri, que é o do Dave Chang, que é o dono e chefe do Momofuku nos Estados Unidos. Ele é da mesma geração de chefes conhecidos, assim, da geração do Atala, do Alex, e The Dave Chang Show. É bem legal, eles falam de um tudo, assim, bem informal a conversa deles, desde
falar sobre filmes da área. E tem o Hugh Akeson. Ele já foi jurado de alguns programas, tipo Top Chef, esses programas um pouco mais antigos assim da TV americana, que ele não posta recentemente, mas é bem legal de escutar alguns. Tem um pessoal de peso, assim, alguns cozinheiros e chefes bem conhecidos até. Então eles falam até dessa diferença de cozinha atual para cozinha tradicional, antiga, né? O processo de se chegar para ser chefe e tudo mais é bem legal. E acho que procurar também Instagram hoje em dia é uma excelente fonte de referência. Joguem na internet a lista dos 50 melhores restaurantes do mundo e procurem os chefes, eu acho isso bem legal. E Chef's Table, que o Marcos falou, acho incrível. E tem alguns mais despretensiosos, como Somebody Feed Phil, que é da Netflix também. Acho ele incrível e ele viaja ao mundo, alguns pontos do mundo, e provando comida regional. E ele mostra de tudo, desde a banca de rua que vende, sei lá, um exemplo do Brasil talvez seria pastel de feira, até os chefes renomados com estrela Michelin. Inclusive no meu Instagram eu fiz recentemente pra galera ir indicando, assim, tipo, filmes e séries, coisas da TV. Tem bastante, mas é muito raso ainda, é sempre um plano de fundo que inspiram bastante. Um dos meus favoritos é o A 100 Foot Journey. Não vou lembrar o nome da tradução. É incrível, produção do Spielberg, tem Helen Mirren, um elenco incrível, e acho que fala muito da alma da cozinha, principalmente cozinha regional. É muito legal. A 100 Passos de um Sonho, a tradução. Isso, muito obrigado, Guilherme. E eu acho que sendo mais simplório, eu acho que eu indicaria talvez revistas como Prazeres da Mesa, essas coisas para quem realmente quer conhecer e não tem técnica, não saca muito da cozinha, ele está na parte da culinária, né? Mas está começando um processo, é bem mais fácil você pegar uma revista do que você tentar entender um livro técnico. Claro que se você já passou dessa etapa, pega o livro técnico e meta a cara e tchau, e vai embora. Outra coisa que eu acho que também ajuda muito, que eu sinto falta aqui no Brasil, é que, por exemplo, os Estados Unidos, você é um estudante, está começando a entrar na universidade, chega no verão, o americano ele se emprega em restaurantes, ele se emprega em bares, ele vira garçom, ele vira chapeiro, o americano faz qualquer coisa por grana. E quando as aulas começam, ele sai e vai ver a vida. Enfim, muitos viram empresários do ramo da alimentação porque começaram em restaurantes como barman, enfim. E no Brasil a coisa não acontece bem assim, né? A gente tem essa cultura do meu filho fazer uma medicina, eu não quero ver meu filho passando um pano, eu não quero ver meu filho lavando um pano. Tem muito esse preconceito, né? Não é? E assim, eu acho que isso afasta muito, e assim, a gente perde com isso, acho que empresários, a gente perde com isso excelentes cozinheiros, excelentes colegas de profissão no futuro. Porque os pais não querem. Eu lembro que minha mãe, quando eu fui fazer gastronomia, minha mãe falou: você quer fazer isso mesmo? Eu disse: quero. Você vai passar fome, vai passar dificuldade. Então, assim, em nenhum momento eu passei fome, em nenhum momento as dificuldades foram do trabalho, como qualquer outra profissão que se inicia, mas, assim, fome jamais. E, assim, graças a Deus eu trabalho muito para ter o que tenho, e não tenho vergonha de ter passado pano em chão, não tenho vergonha de ter lavado louça, mas gostaria de ter começado isso bem mais cedo, sabe, esse processo. Eu acho que faltou isso um pouco, mas é isso, né? Cada experiência é uma experiência, e assim, cada pessoa se descobre de uma forma nesse universo, né? Sim, a galera pode começar em casa. Livro de receita da avó, da mãe, da tia, de quem cozinha em casa. Sempre rola um livrinho desse com algumas receitas. Então acho que a base de todo mundo começou aí de alguma forma. Acho que é um jeito legal da galera conhecer e começar a se aventurar dentro de casa. Então, galera, pô, aí, ó, um monte de indicação, um monte de recomendação, mas eu acho que sejam atenciosos com as pessoas, porque isso é muito importante, e queiram lavar louça. De resto, é só meter bronca. Então, agora eu deixo aí para o espaço para vocês, nossos convidados, né? Como é que o pessoal encontra vocês aí nas interwebs? O meu para quem quiser contato, é @ no Instagram, @panirnatal,
Tá? Paneer é um queijo indiano, escreve P-A-N-E-E-R. São 2 S, duas letras E ou E, não sei como é que eles falam em Brasília. Mas @Paneer Natal, você acha, e lá a Paneer é uma patisserie, ela tem uma pegada francesa, o Paneer é um queijo indiano, a gente fez uma mistura, porque em Brasília a gente comprava muito croissant nas casas de pães de Brasília, e eu fazia esse queijo em casa e a gente comia pão, queijo e geleia. Então a Paneer nasce desse processo, e a gente está aqui no Natal já há 1 ano. É um trabalho bem bacana, bem gostoso, a casa está em expansão, e é isso. Sejam bem-vindos. Vamos lá. Quem quiser me achar, eu tenho meu Instagram, @vnmarcos. Eu até conversei com o Matheus que eu estou começando a produzir não, eu estou elaborando uma ideia de produtos artesanais frescos. Porém, eu não vou falar sobre aqui, vou deixar para vocês me seguirem no Instagram e mais para frente eu revelo isso aí, né? Até porque tem muitas variantes até chegar lá. Então, me sigam no Instagram, @vnmarcos, V de... Enfim, vnmarcos, todo mundo entendeu, né? Me sigam lá, qualquer coisa, vamos trocar uma ideia, manda uma mensagem. E é isso, gente. Muito obrigado. O meu Instagram é minha única fonte também de mídia nesse sentido, para saber o que eu estou fazendo. Tenho cozinhado bastante em casa, já que eu vim para casa dos meus pais, então tenho postado um pouco do que eu tenho feito aqui. Matheus Abdala, Matheus sem H e Abdala com 2 L's. ABDA 2 L's A. Olha aí, ó, vamos fazer um encontro dos chefes aqui, velho. Galera, então para participar conosco dos próximos episódios é só acompanhar a gente pelo @falaprofissa no Instagram e no Twitter ou pelo e-mail falaprofissa@gmail.com. Manda pra gente sugestão de profissão, suas dúvidas, ou se você é um profissional e quer trocar uma ideia, entre em contato conosco. Se você gostou do nosso conteúdo e quer ajudar a gente a continuar esse projeto, segue a gente lá no Spotify, no Instagram. A gente também publica esse conteúdo no YouTube. E mesmo que você utilize outro agregador de podcast, corre lá pelo menos no iTunes e dá 5 estrelas pra gente. Bom, galera, a gente vai encerrando o serviço. Se quiser mais alguma coisa da cozinha, pede na próxima. E eu fico deixando aqui o nosso tchau. Forte abraço. Valeu, obrigado a todo mundo aí. Um prazer conversar com todos vocês. Obrigado a todo mundo que está escutando a gente também, ouvindo a gente. Qualquer coisa, nosso Instagram tá aí, conversa com a gente, manda uma mensagem lá, alguma dúvida, ou não sei, enfim. Muito feliz em fazer parte desse projeto aí. Todo sucesso do mundo. Mesma coisa, pessoal. Obrigado aos meninos pelo convite pro podcast. É muito bom conhecer e trocar essa ideia com vocês. É difícil ter essa troca de ideia com a galera da cozinha assim, pela internet, tão fácil. Então acho que vai promover pra galera aí um conteúdo bem legal. Meninos, bom trabalho aí com o podcast e muito boa sorte com tudo. Prazer, gente. Obrigado pela oportunidade. Qualquer coisa, manda mensagem. Estamos aqui. Quem quiser visitar Natal, cidade linda, tá de portas abertas. Sejam bem-vindos sempre. Obrigado. E é isso, galera. Valeu e até mais. Valeu, tchau. É isso. Bom, ninguém vai te julgar, eu acho. Não corta, não.